Olá, alunos e alunas, tudo bem? Mais uma vez, professora Larissa aqui com vocês, aula de ciências começando e dando continuidade, né, ao nosso conteúdo de velocidade, tá? Na realidade, a gente vai começar a falar, né, de velocidade, mas continuando então o nosso conteúdo aí de física, tá? Que em algumas aulas atrás a gente já deu início, né? Então, primeiro, né, vamos retomar aí para a gente relembrar de onde nós partimos, de onde nós paramos nas últimas aulas. Então, a gente teve, né, o início desse contato com física na nossa aula que foi ao vivo lá sobre repouso, movimento, né, que a gente entendeu quando que um corpo está em movimento. Nós já conhecemos o que é posição, o que é trajetória e nós já sabemos como calcular também deslocamento e intervalo de tempo. Então, tudo isso nas aulas passadas, né, nós já sabemos, tá? Então, a gente já conhece aí duas fórmulas, né? Fórmula do deslocamento e fórmula do intervalo de tempo, tá? E aí, então, nós vamos falar, né, de velocidade. O que é velocidade? Então, a velocidade, ela é a medida, né, com que um corpo, um móvel, consegue mudar, né, a rapidez com que ele consegue mudar de espaço, tá? E existem dois tipos aí de velocidade. A velocidade que a gente chama de instantânea e a velocidade média, tá? Então, o que seria essa velocidade instantânea? É a do exato momento, daquele instante, né? Por isso o nome velocidade instantânea, tá? O que essa velocidade ela tem de característica? Olha só, ela não permanece constante, tá? Então, por exemplo, aqui nesse velocímetro está marcando, né, 80 km por hora. Um carro consegue manter 80 km por hora, essa velocidade constante? Não, né? Por quê? Tem momentos em que ele vai ter que reduzir a velocidade, porque tem lombadas, porque tem semáforos, porque tem pedestres, né? Porque tem congestionamento. Então, ele reduz em alguns momentos a sua velocidade e em outros momentos ele consegue acelerar a sua velocidade. Então, a velocidade do instante, daquele exato momento, né, ela não é constante, ela altera, tá? E aí, então, por exemplo, neste instante, a velocidade do carro aqui, né, dessa imagem, estava marcando 80 km por hora, mas o carro não manteve no percurso inteiro essa velocidade, tá? E afinal, o que então é essa velocidade média? A velocidade média é uma estimativa de todas as velocidades desenvolvidas ao longo do percurso, ao longo do movimento. Então, ela vai medir a rapidez com que o deslocamento de um corpo acontece em um intervalo de tempo, tá? Então, o carro lá, em alguns momentos, né, ele desenvolveu 80 km por hora, em outros momentos a velocidade teve que baixar para 40, talvez para 20, em algum momento ele foi fazer uma ultrapassagem, chegou a 100 km por hora, então as velocidades variam, né? E essa velocidade média nada mais é do que essa estimativa entre as velocidades que foram desenvolvidas, tá? E para calcular a velocidade média, o que a gente precisa conhecer? Então temos um quiz aqui para você pensar aí um pouquinho, olha só. Calcula-se a velocidade média. Então, na opção A, multiplicando o deslocamento pelo tempo. Na opção B, dividindo o deslocamento pelo tempo. Seria a opção C, subtraindo o deslocamento pelo tempo. Ou você acha que é a D, somando o deslocamento pelo tempo? E aí, tenta lembrar da aula passada, do que nós falamos também nessa aula. Responde aí e nós já retornamos para a correção.
E então, qual foi a resposta que você escolheu? Se você respondeu a letra B, está correto. Por quê? Porque para a gente conhecer a velocidade média, tá, desenvolvida por um móvel, por um corpo, a gente precisa conhecer o quanto ele se deslocou, então a distância, né, percorrida por ele, e dividir pelo tempo que ele gastou para fazer esse movimento, tá? Então, olha só, como calcular a velocidade média? Usando esta fórmula, tá? Vm, né, de velocidade média, igual ΔS, que a gente já conhece, é o deslocamento, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo que também nós já conhecemos. Então, mais uma fórmula para ir aí para o seu formulário, tá? Tenha sempre ela em mãos. E agora, então, vamos começar a praticar, né? Usando essa fórmula aí que a gente já conhece. Um nadador percorre uma piscina de 50 metros, então o que é esses 50 metros, né? Lembra que a gente sempre fala, interpretação é muito importante, analisar os dados que você tem para daí usar a fórmula, tá? Para não se confundir. Então, uma piscina de 50 metros em 25 segundos. Determine a velocidade média desse nadador. Então, vamos tentar fazer o cálculo? Lembrando que você vai pegar o deslocamento dele e dividir pelo tempo que ele gastou. Vamos lá? Muito bem, conseguiu responder? Espero que sim, tá bem tranquilo esse aqui, né? Então, se você fez essa interpretação dos dados, né, que o problema te forneceu, é muito tranquilo para conseguir resolver a continha. Então, lembre, faça aí no seu caderno, no seu material, a anotação, esse levantamento de dados, que isso aqui ajuda muito, tá?
Então, o que a gente tem de dado? Que ele nadou, se deslocou na piscina, né, 50 metros, esse foi o seu ΔS, o seu deslocamento. Em quanto tempo que ele fez isso? O intervalo de tempo que o problema nos deu é de que ele conseguiu fazer esse deslocamento em 25 segundos. Portanto, agora sim, a gente pega esses dados e substitui na fórmula. Então, como é que fica? Vm igual 50, que é o ΔS, né, o deslocamento dele, dividido por 25, que foi o tempo, 25 segundos, que ele gastou para fazer esse deslocamento na piscina. E aí, dividindo 50 por 25, quanto que a gente encontra? 2. Mas 2 o quê? Né? Não basta colocar só 2, tá? A gente sempre precisa especificar a unidade de medida. Se estamos falando aqui de velocidade média, a velocidade dele, então, média é de 2 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo ele consegue nadar 2 metros, ok? Então, resposta 2 metros por segundo. Vamos fazer mais um aí para você continuar praticando, né? Porque física é assim, tá? Não é difícil, mas a gente precisa praticar para pegar o jeito, né? Suponha que um trem-bala gaste 3 horas para percorrer 750 quilômetros. Qual a velocidade média desse trem? Então, analisa o que o problema está te fornecendo de dado. Está dizendo que a distância, né, o deslocamento dele é 750 quilômetros e já está te dando 3 horas, o intervalo de tempo. Só substituir esses dados na fórmula e você já vai encontrar o resultado. Então, vamos lá responder aí no seu material? Continuando, então, vamos fazer aqui a correção para ver se você acertou, né?
Os dados que a gente tinha é de que esse trem percorreu 750 quilômetros, então é o ΔS, e em 3 horas, que é o ΔT, né, o intervalo de tempo. Com esses dados, a gente consegue descobrir a velocidade média. E aí sim substituímos na fórmula. Por isso que a gente fala várias e várias vezes ao longo das nossas aulas. Faça esse levantamento de dados, tenha o formulário em mãos, que aí não tem erro. Física vai ficar muito fácil se você fizer isso aqui, tá? Então, substituindo lá 750, que é o ΔS, dividindo, né, por 3, que é o intervalo de tempo, a gente encontra 250, mas não podemos esquecer da unidade de medida. 250 o quê? 250 quilômetros por hora, tá? Então, este trem, se ele percorreu 750 quilômetros em 3 horas, quer dizer que a velocidade média desenvolvida por ele foi 250 quilômetros a cada hora, ok? Seguindo aqui, então, reforçando mais uma vez, né, para calcular a velocidade média, cuide para não confundir, tenha a fórmula aí com você sempre, tá? A gente precisa conhecer o deslocamento e o intervalo de tempo, tá? E não esquecer também da unidade de medida. Com certeza, né, em sala o professor estaria cobrando e com certeza pelo Classroom, que vocês têm que estar atento, respondendo as chamadas, né, fazendo as atividades. Aí também o professor, a professora de vocês vai cobrar, tá? Porque essa unidade de medida ela é importante. Então, a fórmula da velocidade média, frisando aqui, é Vm igual ΔS por ΔT, né? E o resultado pode ser tanto em metros por segundo quanto quilômetros por hora, né? Vai depender do exercício, tá? Então, se ele te deu o deslocamento em metros e o tempo em segundos, o valor da velocidade média que você encontrou vai ser em metros por segundo, tá? Não vai alterar. Se ele te deu uma distância, um deslocamento lá em quilômetros e o tempo em horas, a velocidade média que você vai encontrar é em quilômetros por hora, tá? Mais um exercício aqui para praticar. Em 1984, o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, tá? No atletismo, quando ele correu 800 metros em 100 segundos, tá? Qual foi a velocidade média, né, do Joaquim Cruz nessa prova na qual ele levou medalha de ouro? Então, vamos fazer a continha aí? Responde, lembre da unidade de medida e nós voltamos aqui para ver se você fez certo.
E então, conseguiram resolver aí qual a velocidade média, né, desse atleta? Então, o que a gente tinha de problemas, né, de dados nesse problema? Que ele percorreu 800 metros, a distância da prova, em 100 segundos. Então, 800 metros é o ΔS. 100 segundos é o ΔT. Foi o intervalo de tempo que ele gastou nessa prova. Agora, com esses dois dados, a gente consegue substituir na fórmula e descobrir a sua velocidade média. Então, substituindo 800 dividido por 100, a gente encontra o resultado de 8. Mas qual é a unidade de medida mesmo? Se estamos falando em metros e estamos falando em segundos, a unidade de medida é metros por segundo, tá? Então, a velocidade média dele nessa prova foi de 8 metros a cada segundo, certo? E seguindo aqui, então, mas e se eu quiser conhecer, por exemplo, a velocidade do Joaquim Cruz, né, ou qualquer outra velocidade média em quilômetros por hora? Então, eu sei que ele correu naquela prova em Los Angeles 8 metros por segundo, a sua velocidade média. Mas eu queria saber isso em quilômetro por hora. Tem como? Será? E se a gente quiser conhecer, por exemplo, a velocidade de um guepardo, né, um animal altamente veloz, se eu quiser saber a velocidade do guepardo em quilômetro por hora, ao invés de metros por segundo, será que isso é possível? É possível sim, tá? E na nossa próxima aula nós vamos aprender a fazer essa conversão de unidades de medida, tá? No sistema internacional de unidades de medida, a velocidade média ela é medida em metros por segundo, mas para nós, né, é muito comum usar quilômetros por hora também. Então, na próxima aula eu te espero, nós vamos aprender como fazer essa conversão, como transformar de metros por segundo para quilômetro por hora e como transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Então, só vamos fechar aqui relembrando as nossas fórmulas, né, que a gente já conhece e que você já precisa ter no seu formulário. Então, fórmula do deslocamento foi a nossa primeira fórmula que a gente teve contato aí, ΔS igual S menos S0, né? Já conhecemos o intervalo de tempo, que é ΔT igual T menos T0, e agora, né, já conhecemos a da velocidade média, que é VM igual ΔS por ΔT. Tá? Então, mantenha essas fórmulas sempre aí com você. Tem esse formulário especificado, né? Fórmula do que é isso, tá? E assim, física vai ser muito mais fácil para você, pode apostar. Então, mantenha suas anotações em ordem, pratique, tente refazer os exercícios, né? Que isso vai ajudar bastante, tá? Agradeço novamente a sua atenção. A aula termina aqui, te espero na próxima, tá? Até lá!